Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 1, parte 2, do curso de Introdução à Lógica e Programação Scratch. Hoje vamos aprender algumas estruturas básicas da lógica de programação com um fluxograma e, ao final, criaremos um projeto prático dele no Scratch. Nosso fluxograma se inicia com o bloco início e, após ele, nós temos a criação de 3 variáveis. E o que são variáveis? Variáveis são áreas de memória do computador, onde nós podemos deixar informações armazenadas dentro delas de forma temporária, e essas informações vão sendo utilizadas durante o nosso código. No nosso exemplo, nós temos a criação da variável número 1 e a número 2, porque o nosso fluxograma utiliza a soma de 2 valores. E criamos a variável soma, que será utilizada mais para frente. As variáveis número 1 e número 2 são inicializadas de forma manual, porém, no nosso código, no Scratch, nós vamos iniciar elas a partir da entrada de dados definidas pelo usuário. Isso, a variável soma guarda a soma dos valores da variável número 1 e a variável número 2. Por fim, ela mostra na tela o resultado da soma, ou seja, o resultado que estiver guardado dentro da variável soma. E assim finaliza o nosso fluxograma. Então, antes de dar início à construção de fato do nosso código, nós vamos modificar o cenário do nosso programa. Eu vou utilizar um cenário que já existe, já é disponibilizado na galeria do próprio Scratch. Eu vou utilizar esse cenário. Para dar início à construção do nosso programa, devemos selecionar o bloco que fica na categoria de eventos, que diz quando o botão ir, a bandeirinha verde, for clicado. Então isso já diz que quando ele for clicado, o nosso programa dará início. No nosso programa, eu gostaria que quando ele fosse inicializado, o nosso ator, no caso o gatinho, ele começasse a execução do programa andando da esquerda até a metade da nossa tela. Para isso, nós vamos utilizar a categoria de blocos de movimento e podemos utilizar o bloco vá para, e onde mostra as coordenadas x e y. Para utilizar esse bloco, nós podemos inserir as coordenadas manualmente ou arrastar o nosso ator para onde nós queremos que ele vá, que o próprio comando já irá atualizar para a posição que o gatinho está naquele momento. Com isso, o programa, toda vez que ele for iniciado, o nosso ator ele estará nessa posição. Após isso, eu utilizei um outro comando para agora realizar o movimento de andar do nosso ator. Eu utilizei o bloco de comando deslize por uma certa quantidade de segundos até a posição que a gente deseja. Como eu disse, gostaria que ele ficasse no meio da tela. Então, eu posicionei aonde eu gostaria que ele ficasse e automaticamente o bloco de comando já atualizou a posição. Vamos clicar em executar para já visualizarmos o código até o momento. Você também pode alterar a quantidade de tempo que o ator desliza, mudando esse númerozinho aqui. Agora, vamos utilizar um bloco da categoria aparência, que é o primeiro bloco. Diga alguma coisa por alguns segundos. Esse bloco é um exemplo de bloco de saída, porque nele nós podemos escrever alguma frase ou alguma informação que será mostrada na tela para o nosso usuário. Como, por exemplo, eu coloquei 2 blocos de saída de dados dizendo olá amigo, como se o gatinho estivesse se apresentando para o usuário. Meu nome é Tico, sou o gato matemático. Então, ao executar o nosso programa, como podemos visualizar, o nosso gatinho desliza da esquerda até o centro da tela e se apresenta. Agora, seguindo o nosso fluxograma, nós precisamos obter uma informação do nosso usuário. Essa informação são os valores que vão ser manipulados dentro da variável soma para a gente gerar o resultado. Então, primeiramente, nós vamos perguntar ao nosso usuário qual o primeiro número que ele deseja informar. Nós vamos fazer isso utilizando o bloco pergunte alguma coisa e espere. Na categoria sensores, nós podemos habilitar a opção de resposta. Dessa forma, a resposta irá aparecer no canto superior esquerdo do nosso programa. Agora, colocando o nosso programa
para executar da forma que está, nós podemos perceber que, ao final, o nosso ator pede para o usuário inserir um valor e um campo de digitação é aberto. O nosso usuário pode inserir um valor, como por exemplo, o valor 10, e todo dado de entrada que a gente solicitar ao usuário, nós podemos visualizar o que ele escreveu. Porém, até o momento, o dado que o usuário digitou, ele foi para dentro da resposta, mas ela não está armazenado em local nenhum. Então é aí que nós precisamos criar a nossa variável, que de acordo com o nosso fluxograma, será a variável número 1. Para criar uma variável, nós vamos na categoria Variáveis, na opção Criar uma variável, vamos dar um nome para ela. Normalmente, uma boa prática de programação é digitar os nomes das variáveis todo minúsculo, ou, se nós precisarmos de 2 nomes, o segundo deve iniciar com uma letra maiúscula. Porém, no nosso caso, não é necessário, então nós vamos continuar com o nome número 1. Da mesma forma que a resposta, nós podemos habilitar a visualização do que está dentro da variável, indo na categoria Variáveis. A nossa variável agora, depois de criada, ela já aparece como um bloco. Nós podemos habilitar a visualização dela na execução do código. Agora, nós precisamos preencher a nossa variável número 1 com o conteúdo que o usuário digitou, que nesse momento ainda está dentro de resposta. Para isso, nós vamos utilizar os blocos de variáveis. Nós vamos selecionar o bloco mude para alguma coisa. Podemos perceber que ao clicar na caixa de seleção desse bloco, nós temos várias opções. Uma delas é a nossa variável que acabamos de criar. Devemos selecioná-la e na aba vazia nós podemos colocar a nossa resposta. Então, este comando vai mudar a nossa variável 1 para o conteúdo que estiver registrado dentro de resposta. Agora, ao executar o nosso programa, nós podemos reparar que, após o usuário inserir um valor, tanto a resposta é preenchida com o valor 10, como a nossa variável número 1 também. Nós podemos mostrar o conteúdo da variável número 1 para o nosso usuário também de outra forma. Nós podemos utilizar um bloco de aparência diga, que já conhecemos, e dentro dele nós podemos colocar um bloco de comando da categoria dos operadores. Este bloco é o junte com. Com ele, nós podemos juntar, como já vem no próprio exemplo dele, 2 palavras, ou como vamos fazer? Nós vamos digitar variável número 1 e na frente nós vamos colocar a nossa variável. Vamos repetir todo esse processo de criação de variável, pergunta para o usuário inserir um valor para a variável número 2. Agora, realizando a execução do nosso código, nós podemos perceber que o nosso programa já pergunta qual valor o usuário quer inserir para a variável número 1, para a variável número 2, ele mostra o conteúdo dessas variáveis e ainda falta a parte da soma. Para isso, nós vamos criar a variável soma. Como ela não precisa ser preenchida pelo próprio usuário, nós já podemos utilizar o bloco mude para. Agora, nós vamos selecionar a nossa variável e no campo ao lado do para, nós vamos utilizar o nosso operador de adição. Com esse operador, nós podemos realizar a soma de diversos valores, colocando um bloco de comando dele dentro de outro. No nosso caso, nós vamos colocar ele e nos 2 campos livres vamos colocar as nossas 2 variáveis. Dessa forma, a nossa variável soma vai receber a soma dos valores que estão armazenados dentro dessas 2 variáveis. Agora, para mostrar o resultado da soma para o nosso usuário, nós vamos utilizar novamente o bloco diga junto com o bloco operador junte. Porém, agora nós vamos escrever resultado da soma e no campo ao lado do com, nós vamos colocar a variável soma. Podemos também alterar a quantidade de segundos que essa mensagem vai aparecer na tela para o nosso usuário.
é só modificar a quantidade de segundos. Ele já vem como 2, mas podemos alterá-lo para qualquer outro valor. Colocando o nosso programa para executar, agora sim, nosso ator, se apresenta, pergunta um primeiro número, que será o valor da nossa variável número 1. Após isso, ele pergunta um segundo número, que será o valor da nossa variável número 2. E após isso, ele realiza a soma desses dois valores inseridos pelo usuário e mostra o resultado na tela. Ao final do código, eu desativei a exibição do conteúdo das variáveis e da resposta, porque eles já estão sendo visualizados pelo usuário na tela, e foi assim que ficou o nosso primeiro projeto no Scratch. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.